Paz do Senhor, amados irmãos, amada igreja, com grande prazer tenho a honra de estar ministrando a palavra pastoral hoje para os vossos corações. E o texto que está em meu coração para esta tarde de sábado se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 26, a partir do versículo 8, que diz assim: Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Essa é uma passagem bem difundida, bem conhecida da igreja, quando Davi agora tem a oportunidade de acabar em parte com os seus problemas, A gente vai ver na história, nós vamos ver que o profeta Samuel, ele ouve a voz de Deus dizendo: Samuel, vai agora à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Eu já tenho rejeitado a Saul, e Saul era o rei que estava atuando, e Deus falou: já tenho rejeitado a Saul e eu escolhi Davi. Eu escolhi um dos filhos de Jessé, melhor dizendo, para ser o novo rei de Israel. E agora o profeta Samuel ouve a voz de Deus, vai à casa de Jessé, e ali os irmãos conhecem bem a história, Passam-se os 7 irmãos de Davi, e ele pergunta: acabaram-se os moços? Mas, na verdade, quando Deus tem uma promessa, ou quando Deus tem um propósito na vida de alguém, irmãos, ainda que aparentemente todas as oportunidades tenham passado, ainda que multidões estejam à tua frente, não importa. Se Deus falou que é a tua hora de reinar, se Deus falou que é a tua hora de te levantar, se Deus falou que é a tua hora de ter essa porta aberta, não importa quem tem um currículo melhor, não importa quem tem alguma condição melhor, não importa quem tem a aparência melhor, o importante não é a aparência, o importante é que se Deus escolheu realmente a pessoa, e passaram-se os 7 irmãos, mas a oportunidade não foi perdida, apresentaram-se 7 pessoas diferentes, mas nenhum conseguiu preencher a vaga que estava destinada para Davi. E eu quero já trazer isso para o coração dos irmãos. Tem coisas que Deus reservou apenas para você. E ainda que pessoas se candidatem à sua frente, ainda que pessoas tentem tomar isto que Deus abriu para você, que Deus entregou para você, eles não vão conseguir, porque aquilo que Deus reservou para você, creia, irmão, vai chegar na tua mão. Você vai entrar por esta porta e o nome do Senhor será glorificado. E a Bíblia diz que Samuel falou: olha, não nos assentaremos à mesa, enquanto este que ainda falta, que é o menor, chegar. E Davi agora chega em casa, e a Bíblia diz que ele recebe, no meio de seus irmãos, a unção pelo profeta Samuel, e ali ele estava sendo ungido já por Deus. Só que a Bíblia diz que depois desta unção, Davi agora ele não se autoproclama rei, Davi agora não vai reivindicar o seu trono, Davi agora não vai criar guerras ou contendas dizendo: olha, agora chegou a minha vez, agora Deus me escolheu, porque quem sabe que é chamado, quem sabe que é ungido, quem espera o tempo de Deus, não precisa correr atrás ou reivindicar aquilo que Deus disse que era dele. Entenda bem o que eu estou falando e no contexto de Davi. Se Deus falou que já era, se Deus tinha colocado a mão abençoando, se a unção desceu sobre a cabeça, aguarde o tempo da promessa se cumprir plenamente na tua vida. Não precisa criar atalhos, não precisa fazer motim, não precisa criar grupos para que venha dividir, para que você venha. Não precisa. Não precisa mentir para chegar no lugar que Deus falou que você iria chegar. Não precisa pisar em ninguém. Não, aguarde o tempo de Deus,
porque se foi Deus quem abriu a porta, se foi Deus quem falou que vai fazer, fica tranquilo, aguarda, porque o que é teu, volto a repetir, é teu e ninguém toma, ninguém rouba, porque Deus assim determinou. E a Bíblia vai dizer que Davi agora volta para o campo e continua trabalhando para o seu pai, continua trabalhando, nas ovelhas. E daqui a pouco Deus, irmãos conhecem bem a história, Deus agora projeta Davi diante da nação, trazendo um gigante chamado Golias. E ali Deus toma Davi, usa-o para derrotar aquele gigante. E aí o nome de Davi é afamado, é conhecido em todo Israel. E isso é apenas uma etapa de Deus cumprindo a promessa dele na vida. Entenda que agora Davi está conhecido em todo Israel, mas ele ainda não é rei. Então espere as etapas de Deus se cumprirem na tua vida. Talvez você tenha uma promessa muito grande, mas o que você está vivendo agora é apenas Deus soprando o teu nome, e não exatamente aquilo que ele falou que iria fazer. É uma etapa de Deus para a tua vida, porque ontem você derrotou um urso, ontem você derrotou um leão, hoje é um gigante, mas daqui a pouco tem cidades também para serem conquistadas, tem um reino para você reinar. Então não queime as etapas de Deus na tua vida. Depois que ele ficou famoso em Israel, ele poderia, olha, sabe por que eu derrotei esse gigante? Porque Deus me ungiu como rei. Davi poderia fazer isso, mas ele não fez, porque ele sabia esperar o tempo de Deus. Então, eu sei que você tem promessas de Deus, eu sei que você tem coisas grandiosas da parte de Deus, e talvez não esteja vivenciando tudo aquilo que ele te prometeu um dia, mas creia que vai se cumprir. Mas esta etapa que você está vivendo hoje é o processo de Deus para você chegar onde ele falou que você vai chegar. Então não queime as etapas, viva um momento de cada vez, e o nome do Senhor vai ser sempre glorificado, você sendo obediente em cada etapa. E a Bíblia vai dizer agora que Davi começa a entrar no palácio. A promessa de Deus para Davi é um reinado, mas mesmo com a unção ele está trabalhando no campo. Depois do campo, ele vai para o campo de batalha e enfrentar Golias. E depois de Golias, Deus o coloca dentro do palácio para tocar harpa para Saul. Deus coloca dentro do palácio, daqui a pouco como general do exército de Saul. Então veja que Deus tem uma etapa para cada tempo na vida de Davi, e a promessa completa vai ser cumprida daqui a pouco. E a Bíblia vai dizer que o tempo se passa, e chega um dos textos que nós lemos. Essa aqui não é a primeira, mas é a segunda oportunidade que Davi tem de pegar e destruir a vida de Saul. É a oportunidade que Davi tem nas mãos, e o amigo dele, Abisai, fala, olha Davi, Deus te entregou Saul nas tuas mãos. E Davi poderia pensar, nossa, essa pessoa que está sendo o impedimento da promessa de Deus na minha vida, porque está no trono, o Espírito de Deus não está mais sobre ela, essa pessoa agora está na minha mão, eu posso destruir a vida dele e começar a viver aquilo que Deus me prometeu. Olha que oportunidade maravilhosa Deus está me dando, olha que coisa grandiosa Deus está colocando na minha mão. Chegou a etapa de Deus na minha vida, chegou o tempo de eu viver a promessa que Deus me prometeu. Chegou o tempo de tudo aquilo que eu estava esperando durante anos se cumprir na minha vida. Deus entregou Saul na minha mão. Olha que oportunidade. Mas Davi não pensou assim, porque tem oportunidades, irmãos, e é isso que eu quero falar nesta tarde, que chega na nossa vida, que aparentemente tem tudo dizendo é de Deus. Essa oportunidade é Deus quem está te dando. Olha que porta magnífica, olha a oportunidade que está na tua mão, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus fez na tua vida. Aproveita essa oportunidade, não joga fora. Só que aparentemente tinha tudo dizendo é de Deus, mas Davi sabia e tinha discernimento e entendeu, eu sei que não é, porque eu não posso tocar no ungido do Senhor. É bem verdade que o Espírito do Senhor já não está mais sobre ele, mas a unção
desceu um dia sobre a cabeça dele. É ungido do Senhor, e no ungido eu não posso tocar. A oportunidade apresentada é muito boa. A porta que foi aberta é muito boa, mas se eu fizer isso, eu vou estar matando um homem que é ungido do Senhor, e eu vou estar atrapalhando tudo aquilo que Deus me prometeu. Eu vou estar querendo queimar uma etapa de Deus na minha vida. E Davi entendeu isso porque tinha discernimento. E eu quero falar nesta tarde, querido irmão e querida irmã, tem oportunidades e portas que se abrem na nossa frente, que aparentemente tem tudo de Deus. Aparentemente foi Deus quem abriu. Aparentemente os olhos brilham, meu Deus, que oportunidade é essa? Mas essa porta vai te tirar da presença de Deus. É uma porta que vai te jogar fora da casa do Senhor, longe dos caminhos de Deus. É uma porta em que o teu tempo será sugado. É uma porta em que tua alma não terá paz se você aceitar. É uma oportunidade que aparentemente tem tudo a ver no início. Aparentemente é a bênção de Deus, mas Davi ainda consegue discernir a voz do Espírito Santo dizendo: ei, eu não estou nesta oportunidade, ele ainda é meu ungido. Ei, eu não estou nesta porta que tem tudo a ver, que aparentemente está aí diante dos teus olhos, mas será que você ainda consegue ouvir a minha voz? Será que você ainda entra nas oportunidades pensando que é de Deus, mas sem antes consultar ao Senhor? Tem tudo de Deus essa oportunidade para Davi. É o que ele precisava para começar a reinar. Era o que ele precisava para começar a viver e vivenciar por completo a promessa de Deus na vida dele. Mas ele entendeu, não, essa oportunidade não vem de Deus. Esta porta de emprego que me tira da presença de Deus, ela não vem de Deus. Tem tudo a ver. O salário é muito bom. A proposta é muito boa. Este namoro aparentemente tem tudo de Deus, mas eu sei que não é porque vai me levar a pecar. Essa porta que Deus abriu aparentemente é totalmente da parte dele, mas eu sei que não é porque eu vou ceder, eu vou me entregar a algumas tentações, eu vou me entregar a algumas provações que eu sei que acontecem naquele lugar. Então foge. Você sabe que não é de Deus. Mas essa porta é muito boa. A oportunidade nossa é maravilhosa. Era tudo o que eu estava esperando. Mas é no tempo certo? Uma coisa eu aprendi e falo sempre que tem uma oportunidade: a coisa certa no momento errado se torna errada. Mas tem tudo a ver, parece que é de Deus, parece tudo certo, mas o tempo é de Deus? Então cuidado. Mas olha só, passou o tempo, a promessa vai se cumprir, chegou o tempo da promessa se cumprir, mas para isso eu preciso fazer uma coisa errada. Então Deus não está nisso. Se Deus prometeu, irmão, fica tranquilo. É totalmente dele a responsabilidade de se fazer cumprir na tua vida. Você só precisa se manter fiel e obediente. Diz a Bíblia, fiel é o que prometeu, e ele também vai fazer. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu que você vai fazer, você não precisa ficar batendo em portas. Se Deus falou que vai fazer, você não precisa colocar o teu nome na vitrine. Não, o Espírito Santo vai fazer isso por você. Se Deus falou, se prepare. No individual, ora, se consagra, estuda, busca, para que você tenha que estar preparado para quando Deus abrir. Mas você não precisa empurrar a porta. Você não precisa arrombar a porta, porque isso não é da parte de Deus. Mas Davi, Saul está na tua mão, é só você matar ele que você vai começar a viver tudo aquilo que Deus prometeu. Davi, é só você colocar a tua mão na promessa de Deus, é só você colocar a tua mão no projeto de Deus. Ei, tira a tua mão e deixa que Deus vai continuando guiando o teu caminho com as mãos dele.
É Ele quem diz lá em Isaías: eis que eu coloco um caminho no ermo, eis que eu crio um caminho no deserto, eis que eu ponho rios no ermo. Então fica tranquilo. Se você precisa de um caminho, você não precisa construir, Deus te mostra. Se você precisa de uma porta, não precisa arrombar, bater, não, Deus abre. Não precisa atrapalhar aquilo que Deus te prometeu. Cuidado, a oportunidade parece ser excelente, parece ser maravilhosa, mas vai comprometer todo o meu futuro, vai comprometer tudo aquilo que Deus me prometeu, vai comprometer tudo aquilo que um dia Deus prometeu sobre a minha vida. Mas Davi é uma oportunidade incrível, é uma oportunidade que ninguém perde, ninguém despreza. Para de ser bobo, Davi. Você pode até ouvir isso. Seja bobo, mas obediente à voz de Deus. Seja bobo sem errar o caminho de Deus. Seja bobo, mas permanecendo fiel no caminho do Senhor. Não precisa queimar etapas, não precisa ficar batendo em portas que Deus não mandou para que o teu nome chegue, não precisa. Cuidado, a porta é excelente, a oportunidade aparentemente é maravilhosa. Davi é tão de Deus que é a segunda vez que isso acontece. É a segunda vez, mas é a segunda vez que o Espírito me diz que eu não posso tocar no ungido do Senhor. É a segunda vez que bate na porta, mas é a segunda vez que eu sinto que se eu entrar por esta porta, eu me afasto de Deus. Eu peco, eu esfrio na fé, eu me afasto da igreja, eu me afasto da comunhão. Você tem chamada, você tem promessa, você tem discernimento do Espírito Santo, e peça a Deus orientação, peça a Deus confirmação, se essa oportunidade que está diante de você é da parte dele ou não. O nosso Deus, ele tem ouvidos para ouvir a tua oração. O nosso Deus, ele tem boca para responder a tua oração. E ele é um Deus que responde, irmão. Então peça a orientação de Deus. E a Bíblia vai dizer que Davi falou: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e pereça. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Davi estava falando: olha, se for para ele morrer, para que a promessa de Deus venha se cumprir na minha vida, ele vai morrer, mas não vai ser eu quem vai matar. Não vai ser eu quem vai estender a mão contra o ungido do Senhor. Não serei eu que farei isso, porque essa responsabilidade não é minha, e se eu fizer isso, eu estrago tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida. Essa responsabilidade, Davi falou: se o Senhor quiser, o Senhor o matará. Ou chegará um dia que ele vai morrer na peleja, mas Deus me guarde, Deus me livre de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Querido irmão, mas essa porta é muito boa, Deus, ele vai abrir no tempo certo para você, se for da parte dele. Mas eu tenho oportunidade de me oferecer para essa porta. Não precisa. Se Deus falou que é ele quem vai te colocar lá, o teu nome vai chegar lá sem você se oferecer. Quantos testemunhos nós vemos de pessoas ligando para irmãos que nem colocaram currículos em determinadas empresas, e ele recebeu a ligação daquele lugar? Quantas pessoas já aconteceu isso comigo, irmão? Eu tive 3 empregos, nenhum deles eu precisei colocar currículo, os 3 chegaram na minha porta. Ei, querido irmão, o nosso Deus faz, mas espere o tempo de Deus. E eu não só estou falando de emprego, eu não só estou falando de namoro, eu estou falando de tudo que cerca a nossa vida, em que devemos tomar alguma decisão, e que talvez comprometa
o propósito de Deus na nossa vida. A oportunidade é excelente. Aquilo que foi apresentado tem tudo, toda a aparência de que a mão de Deus está abençoando. Mas Davi ainda tem discernimento para entender que não pode fazer aquilo. Davi ainda tem discernimento que nessa porta de facilidade ele não pode, ele não está autorizado por Deus a entrar. Davi tem discernimento que nessa oportunidade que surgiu ele não pode aproveitar. Davi tem discernimento, ainda que o amigo esteja falando, olha, é de Deus, olha, foi Deus quem abriu, ainda que alguém esteja falando, olha, você não pode perder essa oportunidade, é Deus quem está abrindo. Ei, cuidado, que tipo de voz você está ouvindo? Que tipo de amigo você está ouvindo? Cuidado! É o amigo que está falando, mata Davi, mas se matar compromete o que Deus tem na vida, compromete a promessa, compromete o futuro. Aí teu amigo está dizendo, você está ouvindo, tem tudo a ver, tem tudo de Deus, é para você. Ei, cuidado! Ainda que o amigo esteja aconselhando, peça ao amigo mais chegado que o irmão a orientação dele. O Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai te dar a direção, ele vai te dar o discernimento. E fica tranquilo, se chegou a hora de você reinar, Davi, Deus vai fazer alguma coisa e vai te colocar no trono. Se chegou a hora da promessa dele se cumprir, fica tranquilo, Deus vai te colocar aí dentro. Deus vai te colocar lá dentro, Deus vai soprar o teu nome lá, Deus vai fazer você chegar lá, Deus vai confirmar isso, Deus vai confirmar esse propósito, Deus vai orientar acerca desta união, Deus vai orientar acerca desse contrato, Deus vai te dar orientação, Davi, mas aguarde, peça a orientação do Espírito Santo de Deus, e para de ouvir a voz de Abisai, que ele só está vendo o momento, a oportunidade, mas você tem uma história com Deus. Não despreze, não corrompa o teu futuro, não manche a tua história por quem só conhece o teu momento e acha, é Deus quem está te dando. Só que você sabe que precisou de fé para matar um urso, que passou bocados para matar leão, que ouviu a voz de Deus e foi em nome dele para matar Golias, e que até hoje está esperando a promessa se cumprir, e que não vai matar Saul enquanto Deus não fizer isso, porque você sabe que se foi Deus que prometeu, não importa o tempo, vai chegar a promessa de Deus na tua vida e o tempo será cumprido. Esta é a palavra de Deus para o teu coração nesta tarde, querido irmão, querida irmã. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração e que nesta tarde de sábado a resposta de Deus chegue para a tua vida e o nome do Senhor na tua vida continue sendo glorificado. Peça hoje discernimento, orientação ao Espírito Santo de Deus, porque Ele vai falar contigo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você nesta tarde, para que Deus venha te orientar no nome precioso de Jesus. Senhor Deus e Pai Celestial, falo contigo nesta tarde de sábado, meu Senhor, e eis aí a tua igreja, os teus servos que estarão ouvindo esta palavra. Ó Deus, eles que precisam de orientação, da tua direção, da tua instrução, ó Deus. Tu és o Deus que mostra o caminho, Tu és o Deus que traz resposta, Senhor. Fala com o meu irmão nesta tarde, fala com a minha irmã nesta tarde, fala com o meu irmão que está ouvindo agora esta palavra pastoral. Fala com ele nesta semana, dá orientação, dá a resposta e que eles tenham paciência para esperar a promessa se cumprir da tua parte. Ó Deus, glorifica o teu nome, é isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.